Os 3 conselhos. Um dia, um homem casou-se com uma mulher que ele amava muito. Foram morar numa pequena, rústica cidadezinha, onde tinha uma fazendinha. Eles foram lá morar e um dia o homem disse: eu quero te dar um lugar melhor, eu quero te dar um mundo melhor. Então, eu vou sair procurar emprego. Assim que eu tiver a condição, conseguir dinheiro suficiente para comprar esse local para você, construir uma casa melhor, eu volto. E a mulher ficou muito feliz e falou: volte logo, meu amor. E ele partiu em busca do trabalho que desse renda para ele. Andou 3 dias sem parar, até que ele achou um local que acolheu ele. E ele fez uma proposta, de ficar morando ali, e todo o dinheiro que ele ganhasse, o senhor fosse guardando, o dono da fazenda fosse guardando, para que no final, ele, quando tivesse um dinheiro suficiente, ele voltasse para casa. E ele se deu super bem com esse senhor, que era o dono da fazenda. Ele estava muito feliz nesse trabalho e tudo que ele ganhava, ele colocava direto, deixava guardado lá. Ele não tinha despesas nem com alimentação, nem despesas com nada, então ele conseguia guardar o salário integral para ele. Ele não gastava nada, porque ele queria voltar para casa com aquele dinheiro para comprar a casa para a mulher dele, né? Daí, um dia, ele conseguiu o dinheiro. Ficou totalmente, dava para ele comprar o que ele quisesse. E ele falou para o senhor: eu consegui o dinheiro para eu voltar para casa. Então, eu gostaria que o senhor me desse o dinheiro que é meu, para que eu possa fazer isso e agradecer ao senhor por tudo que fez. Como o dono da fazenda era um sábio e eles conversavam muito, o dono da fazenda falou para ele: você quer 3 conselhos ou você quer o teu dinheiro? E ele: nossa, e agora? Esse dono da fazenda é um sábio. Se eu pegar o dinheiro, eu não vou saber o que ele está me dizendo. E ele passou a noite ali sem conseguir dormir, pensando qual seria a decisão: pegar o dinheiro dele ou os 3 conselhos do sábio. Mas ele sabia que o sábio sempre mudava a vida dele. E ele decidiu pelos conselhos do sábio. No outro dia, ele acordou e falou: eu quero os seus conselhos. E daí o sábio falou: primeiro conselho, não pegue atalhos. Segundo conselho, não seja curioso. Terceiro conselho, não faça nada na hora da raiva. E o rapaz estava indo embora e o dono da fazenda falou: olhe, eu fiz um lanche para você ir por todo o caminho, que eram 3 dias de viagem. Esse aqui é um dinheirinho para você pagar pelo menos a pensão que você vai ter que ficar pelo menos no dia de viagem, num dia lá. E a terceira é esse pão. Ele deu um pão maravilhoso feito em casa. Esse pão você vai levar, mas você só vai repartir na hora que você chegar com a tua esposa. Você vai dividir com ela na mesa esse pão. E assim foi. O homem foi embora, mas pensando, tipo, nossa, esses conselhos, mas e agora? Eu vou voltar para casa depois de quase 20 anos sem dinheiro, 20 anos trabalhando e não tem dinheiro. O que eu vou falar para minha mulher? Daí ele estava indo por um caminho e encontrou um rapaz. Moço, por onde vai para a cidadezinha tal? Daí o rapaz falou: vai por aqui, por esse caminho. Mas se você for por esse, você ganha pelo menos umas 4, 5 horas. Aqui é um atalho. E ele começou a ir pelo atalho. Ele andou uns 100 metros do atalho e voltou, porque ele lembrou do primeiro conselho: nunca pegue atalhos. Quando ele chegou na esquina novamente e perguntou e o rapaz olhou para ele e falou: por que você não foi pelo atalho? Dele: porque eu não deveria ter pego atalhos. Dele: ah, sortudo, se tivesse ido por ali teria sido assaltado, porque eles estão ali para matar as pessoas e roubarem as pessoas. E ele: nossa, o sábio tinha razão. Ele continuou, chegou na cidadezinha e ficou numa pensão. Chegou na pensão, ele foi dormir e à noite ele ouviu um barulho e uma gritaria, umas batidas na porta dele. E ele, na hora que ele pôs a mão na maçaneta para abrir a porta, ele pensou: não seja curioso, e voltou a dormir. De manhã, a dona da pensão falou: graças a Deus você não saiu do quarto, porque uma pessoa que era louca na casa, ela se soltou e ela mata as pessoas que vão perto dela e que ela enxerga, E daí ele falou: ainda bem que eu não fui curioso. Ele não abriu a porta, ele estava vivo. E ele foi em direção à casa dele. Quando ele chegou na casa dele,
a mulher dele, ele viu a mulher de longe assim, e de repente um homem vindo e abraçando a mulher dele e beijou a mulher dele no rosto, mas beijou. E ele ficou alucinado com aquilo. Eu fui fiel a ela durante todos esses anos, eu não gastei um dinheiro, nada para trazer as coisas para ela, e ela me traiu com esse rapaz, não sei o que, e ficou lá se lamentando e com muito ódio. Daí ele sentou, respirou na natureza e lembrou do terceiro conselho, porque ele queria ir lá e matar os dois. Ele lembrou do terceiro conselho: não tome nenhuma atitude na hora da raiva. Daí quando ele se acalmou, ele foi para casa, encontrou a mulher, e ela veio correndo e abraçou ele, beijou ele, abraçou ele, ainda se desvencilhou dela. E ele falou: olha, eu fui fiel durante todos esses anos da minha vida. Eu guardei tudo para nós dois. E eu decidi escolher o conselho do sábio, senão agora eu seria um homem preso. Eu vi você beijando outro homem. E a mulher falou: sim, eu beijei o outro homem, mas esse homem é o nosso filho. Quando você saiu em busca de um emprego, eu estava grávida de menos de um mês. E esse é o nosso filho, de 20 anos. E ele começou a chorar, desesperadamente, abraçou a mulher, abraçou o filho e foram para a mesa repartir aquele pão que o senhor da fazenda tinha dado para ele. Quando eles abriram o pão, todo o dinheiro da vida inteira lá estava lá dentro do pão. E essa é uma história linda dos conselhos, que a gente pode realmente escolher entre o material e o espiritual, né? Os conselhos do sábio. Se a gente escolher o material, a gente fica só com o que é material. Mas se a gente escolher o conselho espiritual, o material também vem. Então, quais são as coisas que a gente está escolhendo?